O livro, ele representa um fechamento de contas com o bolsonarismo da minha parte. Eu publiquei em 2021 o Guerra Cultural e Retórica do Ódio, e que eu procurava entender como o bolsonarismo operava como uma máquina eleitoral cujo eixo era a guerra cultural. E o que é a guerra cultural? Bem simples e bem rápido. É literalmente uma máquina linguística de produção de narrativa polarizadora, binária, excludente, que é polarizadora para gerar inimigos imaginários, e os inimigos imaginários alimentam a retórica do ódio, que no cotidiano torna o país propriamente irrespirável. Nós temos uma memória muito curta no Brasil, Conde. Mas hoje nós podemos conversar e passar 20 minutos falando sobre a China, sobre a cultura. Nós podemos aqui um dia conversar, por exemplo, como Machado de Assis foi o primeiro autor da literatura brasileira a mostrar que os personagens enlouqueciam, não dizendo, mas demonstrando pela linguagem que eles usavam. Hoje nós podemos fazer isso, Conde. Entre janeiro de 2019 e janeiro de 2023, Conde, todas as vezes que nós nos encontrávamos, o clima era pesado, o ambiente era sombrio, porque nós éramos reféns da armadilha constante da extrema-direita, que produziu o caos cognitivo. Nós passamos 4 anos no Brasil com esse inferno cotidiano. O que eu procurei fazer com este livro agora, este novo livro? Eu tentei compreender uma modificação interna do bolsonarismo que é tão surpreendente que eu creio que talvez eu seja o primeiro a apontar de maneira definitiva. Em 2018, quando o Bolsonaro chega ao poder, o bolsonarismo é fundamentalmente guerra cultural. É isto. É esta máquina de produzir narrativas polarizadoras e criar inimigos imaginários em série. É isto o bolsonarismo. Agora, hoje, 2023, o bolsonarismo tornou-se algo totalmente distinto. E compreendê-lo, Conde, é fundamental para que nós saibamos reagir aos desafios do presente. Posso seguir, Conde? Porque eu não tinha te visto. Tá. Por favor. Eu só saí da tela para deixar você aí. Não, vamos dividir a tela. Aqui é a ética do diálogo, aqui não tem retórica do ódio. Olha, então, 2018, o bolsonarismo é guerra cultural. E se nós lembrarmos dos princípios do governo Bolsonaro, o carro-chefe era, de um lado, Damares Alves, de outro, Abraham Weintraub, os cavaleiros do apocalipse da guerra cultural. E o tempo todo, a universidade tem balbúrdia, a universidade tem plantação de maconha, ou a exploração de menores que arrancam os dentes para... Não vou nem repetir o que a Damares Alves dizia. Isso era o governo. No meio do caminho, tinha uma pandemia. Tinha uma pandemia, Conde, no meio do caminho. E aqui agora, a guerra cultural perdeu validade. Por quê? Porque, veja, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Diante do comportamento inumano, desumano, total falta de empatia, uma política pública da saúde criminosa, e Jair Bolsonaro em breve estará no tribunal de Haia e não poderá sair do país ou será preso. O general Pazuello em breve terá que arcar com as responsabilidades do que ocorreu em Manaus. Não podemos esquecer, Conde. Não podemos permitir que a amnésia seja o nosso retrato enquanto nação. Pois bem, com a pandemia, a guerra cultural ela perdeu vitalidade. Porque diante dos absurdos que Donald Trump e Jair Bolsonaro diziam, diante das ações absurdas do presidente, aglomerando de maneira deliberada, não usando máscara, deixando de comprar vacina na hora adequada, o número de mortos aumentando. Guerra cultural sempre é narrativa. Agora, Conde, você não tem como transformar a morte num meme, sobretudo se a morte é de alguém próximo. Você não tem como reduzir a vida a uma disputa narrativa. Neste instante, a guerra cultural entra em crise, é a minha hipótese. A guerra cultural deixa de ser apenas produção de narrativa e a guerra cultural se transforma, e me permita a redundância deliberada, a guerra cultural se transforma numa forma de vida. Não basta mais disputar narrativa publicamente nas redes sociais. É preciso se empanturrar de cloroquina. Não basta mais disputar narrativa nas redes e no espaço público. É preciso tomar doses cavalares de ivermectina, como se não houvesse amanhã o sistema hepático. Não basta mais disputar narrativa. É preciso tornar
o bolsonarismo uma forma de vida, aglomerar, usar a máscara deliberadamente no queixo, tomar sorvete apenas para não usar a máscara, inventar uma eterna garrafa de água que nunca é tomada apenas para não usar a máscara, monetizar essas ações nas redes sociais. O bolsonarismo se transforma numa forma de vida e num modelo de negócio. Nesse instante, o bolsonarismo cruza o primeiro Rubicão da guerra cultural para o fenômeno da seita religiosa. A dissonância cognitiva coletiva principia a dominar. O que é a dissonância cognitiva coletiva? É um estágio de delírio coletivo produzido deliberadamente por uma midiosfera que alimenta desinformação 24 horas por dia. Eu discuto isso bem no livro. Chegamos ao último momento, Conde, porque, veja, se faz sentido o que eu estou dizendo, a guerra cultural leva ao poder. A pandemia tem um lado filosófico muito importante, Conde, porque com a pandemia nós somos levados a encarar aquilo que não desejamos, aquilo que nos tornou humanos, a ciência da finitude, mas não como filosofia. Há um momento no romance do Machado de Assis, Quincas Borba, que é uma delícia, em que o Rubião discute com o médico dizendo: não, mas o Quincas Borba é um filósofo, ele não tem medo da morte. O médico responde: uma coisa é a filosofia, a outra é a morte quando bate a porta. A morte bateu a porta, Conde, de 700 mil famílias neste país. Neste instante, guerra cultural, produção de narrativa, não dá mais conta da complexidade do que está ocorrendo. É preciso a transformação da guerra cultural no espírito de seita religiosa. É preciso a produção deliberada de dissonância cognitiva coletiva.